Atención Brasil, Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Ceres FM. Te invitamos este viernes a partir de las 20 horas de Uruguay a vivir China. Entrega en capítulos con la conducción de Rossana. Ceres FM. Todos queremos la paz. Ceres FM. Tu compañía en el camino hacia la luz. Ceres FM. Atención Brasil, comienza Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Ceres FM. Extremos opostos. O amor que você reprime é a dor que você carrega. Então, a proposta é essa: amar. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Extremos opostos. Você quer? Ceres FM. Tercer capítulo de China. Hoy presentamos Confucio y los mitos sobre la creación. Confúcio, também conhecido como Kongxiu, mestre Kong, nasceu em meados do século VI, em 551 a.C., em Tizhou, uma pequena cidade no estado de Lu, hoje Shantung. Este estado é denominado de Terra Santa pelos chineses. Confúcio estava longe de se originar de uma família abastada, embora seja dito que ele tinha descendência aristocrática. Seu pai, Shu Lianhe, antes magistrado e guerreiro de certa fama, tinha 70 anos quando se casou com a mãe de Confúcio, uma jovem de 15 anos chamada Yan Shenzai, que diziam ser descendente de Potin, o filho mais velho do duque de Shu, cujo sobrenome era Shi. Dos 11 filhos, Confúcio era o mais novo. Seu pai morreu quando ele tinha 3 anos de idade, obrigando-o a trabalhar desde muito cedo para ajudar no sustento da família. Aos 15 anos, resolveu dedicar suas energias à busca do aprendizado. Em vários estágios de sua vida, empregou suas habilidades como pastor, vaqueiro, funcionário e guarda-livros. Aos 19 anos, se casou com uma jovem chamada Shi Quan. Apesar de se divorciar alguns anos depois, Confúcio gerou um filho, Kong Li, que nasceu um ano após o seu casamento, e uma filha. Confúcio viveu em uma época em que a China se encontrava dividida em estados feudais que lutavam pela supremacia do poder. Estas guerras eram seguidas de execuções em massa. Soldados eram pagos para trazerem as cabeças de seus inimigos. Populações inteiras eram dizimadas através da decapitação de mulheres, crianças e velhos. Estes números chegavam a 60 mil, 80 mil, 82 mil e até,
400.000. A longa e complexa história política do povo chinês envolveu desunião e diversidade, que estavam refletidas nas características sociais e culturais da dinastia Zhou. A renascença social e moral advogada por Confúcio não tinha aprovação universal, principalmente nos círculos de poder, e seu ardente desejo era um posto governamental. Foi então que, na idade de 30 anos, ele deixou Lu e viajou para o estado de Qi, em companhia do Duque Shao, que fugia por ser o perdedor de uma dura luta política. Aos 51 anos de idade, foi indicado como funcionário-chefe da cidade de Chuntung e, pelo seu desempenho, chegou a ser promovido ao posto de oficial dos serviços públicos e depois ao de grande oficial da justiça em sua província. Aos 55 anos, partiu em uma jornada de 13 anos, visitando os estados e falando aos senhores feudais sobre suas ideias. Foi recebido como um erudito, mas nenhum dos governantes pensou em colocar essas ideias em prática. Confúcio acreditava que a implementação de seus pontos de vista pelo governo estabeleceria a utopia do Estado como um bem público e prepararia o caminho para a paz entre os homens. Regressou à sua terra natal quando tinha 68 anos, onde continuou se dedicando ao ensino de um grupo de discípulos. A escola privada, fundada por Confúcio, cresceu a ponto de ter 3.000 alunos. Destes, 72 eram chamados de seus discípulos mais eruditos. Ele tentou transformá-los em gens, seres humanos perfeitos que praticassem o exercício do amor e da bondade. Segundo seus preceitos, a sociedade humana deve ser regida por um movimento educativo, o qual parta de cima e equivala ao amor paterno, e por outro de reverência, que parta de baixo, como a obediência de um filho. O confucionismo considera o homem bom e possuidor do livre-arbítrio, sendo a virtude sua recompensa. O único sacrilégio é desobedecer à regra da piedade. Segundo a história, Confúcio morreu em 479 a.C., velho, desapontado, mal-sucedido e murmurando: a grande montanha terá que desmoronar, a forte viga terá que quebrar. O homem sábio murcha como a planta. Não existe ninguém no império que me queira como mestre. Meu tempo de morrer chegou. Anacletos 56. Seus discípulos o lamentaram por 3 anos, e um deles permaneceu junto à sua sepultura por 6 anos em Shufu. Hoje, o local tornou-se a denominada Floresta Kung. Tendo em vista que o confucionismo trata primeiramente de condutas morais
e de ordem social, esta religião é frequentemente caracterizada como um sistema ético e não como uma religião. Em sua visão de reforma, Confúcio advogava a justiça para todos como fundamento de uma vida em um mundo ideal, onde os princípios humanos, como cortesia, piedade filial e virtudes como benevolência, retidão, lealdade e a integridade de caráter deviam prevalecer. Porém, deve-se atentar às perspectivas do povo chinês na época de Confúcio e observar as influências que ele trouxe, as quais não se limitam a uma esfera ética. Seus ensinos advogam que o homem é capaz de ser perfeito por ele próprio, pelo seu esforço de seguir o caminho dos seus antepassados. Aludia que a natureza humana é boa. Este ensino foi desenvolvido posteriormente por seus discípulos e tornou-se uma crença cardeal do confucionismo. Confúcio, apesar de estar voltado para este mundo, acreditava no céu e na sua influência sobre a terra e sobre os homens. Confúcio influenciou a China em 2 grandes preceitos religiosos: o da veneração e adoração aos ancestrais, e do conceito de piedade filial. O confucionismo permaneceu como religião oficial da China desde a sua unificação no século II até sua proclamação como república pelo Kuomintang em 1911. Durante a dinastia de Han, do imperador Qin, seus funcionários foram recrutados entre os confucionistas. As primeiras críticas ao confucionismo surgiram com a República. Entre 1966 e 1976, durante a Grande Revolução Cultural Proletária, foi novamente atacado por contrariar os interesses comunistas. Atualmente, apesar do comunismo banir todo tipo de religião, 25% da população chinesa afirma viver segundo a ética confucionista. Fora da China, o confucionismo possui cerca de 6,3 milhões de adeptos, principalmente no Japão, na Coreia do Sul e em Singapura. As doutrinas confucionistas podem ser resumidas em 6 expressões. 1. Zhen: humanitarismo, cortesia, bondade, benevolência. É a norma da reciprocidade, ou seja, não faça aos outros o que você não gostaria que lhe fizessem. Esta é a virtude mais elevada do confucionismo. Segundo ensinam, se o homem colocá-la em prática, ele poderá viver em paz e em harmonia com as outras pessoas. Anacletos 15:24. Porém, desde o princípio da humanidade, o gênero humano nunca foi por si próprio ou pelo seu esforço capaz de estabelecer esta paz ou harmonia. A exemplo, vemos na história antiga e contemporânea: Egito, Babilônia, Grécia, Roma, guerras mundiais, Bósnia, Ruanda, Iraque, e a lista não tem fim. Dois. Sun Tzu: homem superior, virilidade.
Segundo Confúcio, o homem, para ser perfeito, deve ter humildade, magnanimidade, sinceridade, diligência e amabilidade. Somente assim ele poderá transformar a sociedade em um estado de paz. Porém, a realidade do ser humano é outra. O homem natural é egoísta, é soberbo e mau contra o seu próximo. Isso podemos contemplar com os nossos olhos no dia a dia, sem mencionar as injustiças e atrocidades contra os direitos humanos nos holocaustos, como na Praça Tiananmen, em Beijing. Três. Shengmin, retificação dos nomes. Este conceito ensina que para a sociedade estar em ordem, cada cidadão deveria ter um título designativo ou um papel e afirmar-se neste papel no esquema da vida. O rei atuando como rei, o pai atuando como pai, o filho como filho, o servo como servo. Anacletos 12:11 e 13:3. Quatro. T. Poder, autoridade. Confúcio ensinava que a virtude do poder, e não a força física, era necessária para dirigir qualquer sociedade. Todo governante, segundo ele, deveria ter esta autoridade para inspirar seus súditos à obediência. Este conceito perdeu-se durante o tempo de Confúcio, dado a predominância das guerras e sobrepujança das dinastias entre si. Cinco. Li, padrão de conduta exemplar, propriedade, reverência. Este conceito é tratado no livro das cerimônias, Li Xin, um dos 5 clássicos. Segundo Confúcio, cada governante deveria ser benevolente, proporcionar um bom padrão de vida para o povo e promover a educação moral e os ritos. Sem esta conduta, o homem não saberia oferecer a adoração correta aos espíritos do universo e não saberia estabelecer a diferença entre o rei e o súdito. Não saberia a relação moral entre os sexos e não saberia distinguir os diferentes graus de relacionamento na família. Li Xin 27. Como exemplo perfeito de benevolência, ele exaltava o legendário Imperadorial e seu sucessor, o Imperador Shun, os quais foram renomeados e constituíram, como diziam, uma idade de ouro da antiguidade. Seis. Wen, artes nobres, que inclui música, poesia e a arte em geral. Confúcio tinha uma grande estima pela arte vinda do período da dinastia Zhou e considerava a música como a chave da harmonia universal. Ele cria que toda expressão artística era símbolo da virtude e que deveria ser manifestada na sociedade.
Aqueles que rejeitam a arte, rejeitam as virtudes do homem e do céu. Anacletos 17:11, 3:3. Para Confúcio, a música era um reflexo do homem superior e espelhava seu caráter verdadeiro. Segundo a doutrina de Confúcio, o ser humano é composto por 4 dimensões: o eu, a comunidade, a natureza, o céu. O céu é fonte da autorrealização definitiva. As 5 virtudes essenciais ao homem são o amor ao próximo, a justiça, o cumprimento das regras adequadas de conduta, a autoconsciência da vontade do céu, a sabedoria e sinceridade desinteressadas. Seres. Esto es Seres FM. Desde Montevideo, Uruguay. Guru Guru Waheguru Guru Rama. O Opposite Extremes já tem sua página no Twitter, @Opposite Extreme. Seres FM. Espero você lá. Mitos sobre a criação. Nukua e Fuxi. Uma característica original da cultura chinesa é a aparição relativamente tardia na literatura chinesa dos mitos envolvendo a criação. Aqueles que existem aparecem bem depois da fundação do confucionismo, do taoísmo e de religiões populares. As histórias têm diversas versões, não raro opostas entre si, com a criação dos primeiros seres humanos sendo atribuída a Shangdi, ao céu, a Nukua, a Panku ou Yuhuan. As versões mais comuns da história da criação são as seguintes. Shangdi, aparecendo na literatura em aproximadamente 700 anos antes de Cristo ou antes, a datação destas ocorrências depende da data do Shuin. Não há narrativas orientadas no sentido de dar a Shangdi a autoria da criação, embora o papel de criador seja uma interpretação possível. Shangdi parece ter os atributos de uma pessoa. Referências a ele como criador não são explicitadas até a dinastia Han. Tian, ou céu, aparece na literatura cerca de 700 anos antes de Cristo ou antes. A datação destas ocorrências depende da data do Shuin. Igualmente, não há um papel de criador para o céu, embora essa interpretação seja possível. As qualidades do céu e de Shangdi parecem se fundir em uma literatura posterior, sendo por isso adorados como uma entidade única, por exemplo, no Templo do Céu em Pequim. A extensão da distinção, se houver alguma, é debatida. Nukua apareceu na literatura não antes de 350 anos antes de Cristo. Disse que recriou ou criou a humanidade. Seu companheiro, irmão e marido era Fuxi. Estes dois seres,
às vezes são adorados como os primeiros antepassados dos seres humanos. São muitas vezes representados como criaturas metade serpente, metade humanas. Nokua também foi responsável por consertar o céu depois que Gong Gong danificou uma das colunas que suportam o céu. Há muito tempo atrás, houve um grande dilúvio e os únicos sobreviventes foram Nokua e Fuxi. Quando as águas baixaram, se transformaram em um casal de serpentes de cabeça humana. Seus filhos foram as plantas e os animais do mundo. Em outro boato, é dito que Nokua formou as pessoas com bolas de lama. Pan-ku, aparecendo na literatura não antes de 200 anos antes de Cristo, foi o primeiro ser consciente e criador. No começo, não havia nada além do caos. Fora desse caos, um ovo foi chocado por 18.000 anos. Quando as forças do Yin-Yang igualaram-se, Pan-ku emergiu do ovo e empreendeu a tarefa de criar o mundo. Ele separou o Yin e Yang com um golpe de seu machado. O Yang, mais pesado, afundou e transformou-se na terra, enquanto o Yin, mais leve, elevou-se para formar os céus. Pan-ku ficou entre eles e empurrou o céu. Ao fim de 18.000 anos, Pan-ku descansou. Sua respiração tornou-se o vento, sua voz, o trovão, o seu olho esquerdo, o sol, e seu olho direito, a lua. Seu corpo transformou-se nas montanhas e extremos do mundo. Seu sangue formou os rios, seus músculos, as terras férteis, sua barba, as estrelas e a Via Láctea, sua pele, os arbustos e florestas, seus ossos, os minerais preciosos, sua medula, diamantes sagrados, seu suor caiu como a chuva e as pequenas criaturas em seu corpo, em algumas versões pulgas, carregadas pelo vento, tornaram-se seres humanos sobre todo o mundo. Yuhuan, o imperador de Jade, inclui representações como Yuan Shitianzun e Huangtian Handi. Aparece na literatura bem depois do estabelecimento do taoísmo na China. Somos Seres FM. Los invitamos que sigan en la sintonía de Seres el próximo viernes para compartir el siguiente capítulo de China Antigua, su arquitectura y mucha información atractiva para la audiencia global de Seres. Directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Seres The Opposite Extremes. Extremos opuestos. Seres FM. O Opposite Extremes já tem sua página no Twitter, @Opposite Extremes. Seres FM. Espero você lá!